Sandra. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa por causa do evento de ontem. Ontem, durante a mesa, o retrato da mulher negra começou a ter manifestação na Paulista, a gente teve que evacuar o prédio rápido, assim, então a gente encerrou o evento do nada, então desculpem por isso. Eu peço desculpas em nome da Lisandra e em nome da Coordenadoria de Cultura Geral. Pera, um minutinho. Heloísa. Desculpa, gente. Bom, e devido à manifestação, a Paulista permaneceu fechada. Então, tivemos alguns problemas, está um trânsito, e a Adriana Carranca não vai poder vir, infelizmente. A gente agradece a todo mundo que veio e conseguiu chegar até a Casper. E, além do trânsito, temos um outro problema, que, infelizmente, organizaram um outro evento ao mesmo tempo da Semana de Mulher e Mídia, então... essa parte aqui, depois da parte preta, está fechada, então a gente não tem acesso ao banheiro. Se vocês precisarem de... Quem for da Casper vai ter que ir direto na Casper para usar o banheiro. Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, procurem alguma de nós ou alguém do centro de eventos. A gente passou agora umas rifinhas, uns papeizinhos, porque a gente vai sortear o livro Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, que está aqui em cima da mesa. Então, no final, a gente vai fazer, guardem seus papéis. Agora a gente vai passar um vídeo sobre o tema da mesa, que é Comunicadoras em Risco. O vídeo é da Carolina Montenegro e depois eu chamo as convidadas. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carolina Montenegro, eu sou jornalista, formada na Casper Libero também, então é um prazer estar participando desse evento e dessa mesa especial sobre comunicadoras em risco. Agradeço o convite e, como não pude estar aí, fiz esse vídeo para poder conversar com vocês um pouquinho. Do ponto de vista de dificuldades que eu passei, eu posso contar um pouco da experiência de reportagem no mundo árabe, por exemplo, e na África também, que envolve conflitos, e a questão do gênero é bastante sensível em alguns países. Então, quando eu estive no Egito, por exemplo, a questão do assédio à mulher é uma coisa muito comum no país, frequente nas ruas, nos lugares que você anda. Então, realmente, você tem que tomar cuidado com os lugares onde você vai, as pessoas com quem você está junto, poder estar com pessoas locais, sejam homens ou mulheres, outras pessoas acompanhadas, se você está indo em algum lugar que você não conhece tanto, se você está indo entrevistar pessoas que também você não conhece necessariamente, você tem alguma restrição, ou você acha que pode ser perigoso. Conversar o máximo possível com quem mora no lugar, com quem é de lá, isso sempre ajuda muito. Você fica tendo uma noção e uma experiência do lugar vinda de quem é de lá. E isso é sempre inestimável e é a parte mais rica de conhecer algum lugar, né? Ajuda muito na reportagem. Para a criação do Sudão do Sul, em 2011. Então, era uma situação muito instável de insegurança e que a análise do conflito e a análise da reportagem, dos riscos envolvidos, tinha que ser diária. Diariamente você tem que confirmar com jornais, revistas, se informar sobre o que está acontecendo e com fontes no local sobre como é a situação no local naquele momento. Então isso também vale a sugestão de ficar sempre atento com a questão do tempo e tentar se atualizar o máximo possível sobre tudo antes de se envolver na reportagem diretamente no chão. Pensando que eu era mulher primeiro, sempre pensei que eu era jornalista e uma repórter que estava em campo atrás daquela história, daquela reportagem, e foi sempre isso que me motivou. Vale dizer que também a questão de ser mulher ajuda em muitos casos. Eu acho que é uma questão de simpatia, de ter um pouquinho mais de ser um pouquinho mais flexível às vezes do que
um repórter é homem, não necessariamente, mas em alguns casos isso pode ser um pouco mais fácil, a questão de ser mulher, por trazer um pouco de simpatia, de poder conversar um pouco mais com outras mulheres, por exemplo, ou até entrar em lugares que são só para mulheres. Isso é uma vantagem que no mundo árabe, na África e no Oriente Médio, às vezes você encontra lugares que são divididos, né, pelo gênero. Por exemplo, nas mesquitas ou mesmo nas refeições, nas casas, com as famílias. E você poder ter essa visão das mulheres e poder conviver com as mulheres é super enriquecedor. Traz uma outra luz para o trabalho que a gente faz, traz uma outra visão para a reportagem também. Então, acho que essa rapidamente foram as minhas dicas, espero que tenham sido úteis e bom debate, boa discussão. Espero ouvir de volta o retorno de vocês sobre como foi o evento. Até mais. Obrigada. Essa foi a Carolina Montenegro. E agora eu gostaria de convidar para compor a mesa Comunicadoras em Risco a mediadora Esther Rizzi. Vanessa Silva, Laura Dalden e Laís Modelli. Obrigada. Obrigada, bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite da Frente Feminista Lisandra, da Coordenadoria de Cultura Geral. Esse evento importante é a 4ª semana da Casper, Mulher e Mídia, e essa é a 4ª mesa da 4ª semana, né? Começamos o evento, começamos a semana na terça-feira à noite, e o tema da mesa, como já foi dito, é Comunicadoras em Risco. A gente tem várias importantes colaboradoras, aqui do meu lado esquerdo, a Laura Dalden. Ela é jornalista, mestre em Relações Internacionais e Estudos Africanos. Trabalha na Conectas como assessora de imprensa. Já trabalhou na Isto É, com produção de reportagens nas áreas de educação, economia, comportamento e política internacional. Está aqui porque foi convidada também para conversar um pouquinho com a gente sobre o livro de que é coautora, chama-se Nem Paz Nem Guerra, 3 décadas de conflito no Saara Ocidental. E, além de tudo, a Conectas, que é a organização em que ela trabalha, também discute, defende, luta por direito de protesto, liberdade de manifestação. Então, também tem essa experiência para agregar, né? As comunicadoras em risco, elas são em lugares de conflito armado, lugar de guerra civil, mas também em situações de tensão social, em situações de semi-normalidade. Do meu lado direito, eu tenho a Laís Modelli. Ela é repórter da revista Cult, é colaboradora da revista Caros Amigos, é pesquisadora em comunicação midiática com foco em feminismo e foi correspondente internacional no México. Vai contar um pouquinho a experiência dela no México. Ali naquela ponta, a Vanessa Martina Silva, é jornalista do Opera Mundi, colaboradora do Comunicação e colaboradora do Diálogos do Sul. Ela vai contar um pouquinho para a gente a experiência dela como correspondente internacional na Venezuela, no Paraguai e na Argentina. Obrigada às 3 por terem composto a mesa e, sem mais, agradecendo muito a presença de vocês nesse dia um pouco conturbado para chegar aqui, vou passar a palavra já para a Laura Dalden. Obrigada, Laura, pela presença. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Estou realmente muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Acho que iniciativas como essa fazem todo sentido e espero que vocês continuem realizando essas semanas esses debates que são tão importantes para discutir mídia e mulher e mídia. É um dia difícil, as pessoas devem estar, enfim, pensando o que está acontecendo lá fora e tudo mais, mas eu acredito que vai ser interessante também aqui discutir aspectos fundamentais sobre a importância da cobertura internacional, de maneira geral, e o papel da mulher nessa cobertura. Eu preciso explicar, talvez um pouco explicando, detalhando um pouco mais a introdução que a Esther fez. Eu falo aqui mais ou menos com 2 chapéus, né? O primeiro é como jornalista. Eu vou contar um pouco para vocês da experiência de ter escrito, produzido o livro Nem Paz Nem Guerra.
E, por outro lado, falo como assessora de comunicação de uma ONG de direitos humanos que trabalha não só com violência contra jornalistas, direito ao protesto, liberdade de expressão, como também com toda a questão de gênero, principalmente ligada ao sistema prisional, né? Então, mulheres encarceradas, lei de drogas, revista vexatória na entrada dos presídios. Então, é uma organização que também transita nessas duas áreas. Eu acho que, primeiro, para começar, eu queria mostrar para vocês um mapinha que eu coloquei ali no computador. Acho que é importante situar. Isso. Será que dá para ampliar um pouquinho? Vocês estão enxergando bem, gente? Um pouquinho, se der para aproximar. Então, isso aqui é a costa ocidental da África. Em cima desse território que está marcado é o Marrocos, embaixo a Mauritânia, do lado da Argélia. Esse é o território do Saara Ocidental. Ele tem mais ou menos o tamanho do Reino Unido. É a última colônia africana, é o último território que ainda não passou pela descolonização. E ele antes era colônia espanhola. Em 1975, por causa de um acordo realizado assim, no fim da ditadura franquista na Espanha, esse território foi entregue unilateralmente para o controle do Marrocos, que invadiu. Começou uma guerra em 1975, uma guerra que durou até 1991, e o território ficou dividido em dois. Essa linha laranja que vocês estão vendo é um muro. É um muro de areia que foi construído no meio do deserto, e ele divide o que são hoje as zonas ocupadas pelo Marrocos, né, e o que eles chamam de territórios liberados, que são as zonas sob controle da Frente Polisário, que é o movimento nacionalista saharaui. Lá no cantinho, na fronteira com a Argélia, vocês vão ver uns pontinhos. Ali estão os territórios, os acampamentos de refugiados saharauis. Eles vivem numa situação de refúgio, então, desde 1975. Muitas famílias se separaram na época da guerra e nunca puderam voltar. Então, é uma zona bem dividida, com aspectos bem particulares. E eu viajei para essa região em 2009 com uma colega jornalista, Giovana Suzin, e a gente passou 3 meses explorando essas, digamos, 3 áreas de interesse do conflito, né? As zonas ocupadas, os territórios liberados e os acampamentos de refugiados. Então, um pouco do que eu gostaria de contribuir hoje, assim, vem dessa experiência, né? Eu queria abordar esse tema a partir de 3 perspectivas. A primeira é sobre o machismo nas redações, né? Eu acho que a gente já parte, eu me lembro quando a gente comunicou que a gente ia cobrir esse conflito, que esse seria o nosso trabalho de conclusão de curso na faculdade, a gente foi completamente desencorajadas a seguir com isso. Assim, os professores, eles diziam que a gente não tinha capacidade para fazer uma cobertura desse tipo, que não era coisa para mulher, que a gente tinha que desistir, que seria arriscado, enfim. Apesar da gente ter se envolvido, assim, acho que esse é o tema, né? Situações de conflito, elas sempre têm particularidades e envolvem riscos, mas a gente tinha muito certeza do trabalho de apuração prévia que a gente tinha feito. Então, todos os riscos estavam calculados, a gente sabia o que estava fazendo, a gente tinha se preparado muito para aquilo, foi quase 1 ano de preparação antes da viagem, efetivamente. E isso gerou uma série de inseguranças, assim, inclusive a decisão de ir juntas para lá deriva um pouco disso, né, da sensação que a gente precisava se apoiar como mulheres e que a gente eventualmente poderia enfrentar situações de risco. E isso é curioso porque depois eu fui para a redação, enfim, e esse tipo de situação se repetiu, né? O que eu ouvia na faculdade, olha, não sei, você é mais vulnerável, você é mulher, não sei se você tem condições de fazer essa cobertura. Isso se repetiu, assim. Eu acho que por isso é tão importante o trabalho das minhas colegas e de outras tantas jornalistas que continuam sedimentando esse caminho. Não, as mulheres podem fazer cobertura internacional, né? Depois de fazer jornalismo, eu fiz mestrado em Relações Internacionais, e você vê que a diplomacia, de maneira geral, as relações internacionais,
elas acontecem em ambientes extremamente masculinos, extremamente machistas. E, então, eu acho que isso acaba reverberando nas redações. Eu acho que a gente tem que continuar insistindo para que as mulheres possam, sim, fazer coberturas internacionais e de conflitos. Aí, bom, a parte dessa coisa que vem antes, né, em quebrar essa barreira de defender que você pode sim fazer esse tipo de cobertura, eu acho que tem uma série de vulnerabilidades que são próprias de uma situação de conflito. E eu queria ressaltar, acho que é bem importante isso. Assim, esse é o caso de um território que é de maioria muçulmana, a Carolina mencionou isso também. É importante... Sem dúvida alguma, quando você é mulher e você vai cobrir uma situação de conflito, você está em dobro risco. Dobro risco, eu digo, porque você tem a questão de ser mulher e de estar numa situação que é por si só complicada e eventualmente violenta. Mas eu não canso assim, de ter experiências aqui no Brasil, do lado de casa, de violência no exercício da minha profissão. Então, acho que também, ao mesmo tempo que a gente precisa problematizar isso, acho que também é importante não estigmatizar. A violência de gênero é uma coisa estrutural em diversos países, acho que no mundo inteiro. Assim, eu não conheci uma situação que você pudesse dizer, não, a mulher não sofre violência, a mulher jornalista não sofre violência. Acho que, nesse sentido, eu inclusive, cheguei a buscar levantamentos para ver se havia... Tem muitos levantamentos sobre violência contra jornalistas, mas nenhum com recorte de gênero. Eu busquei no Artigo 19, no Repórteres Sem Fronteiras, na Abrage. É muito difícil encontrar, e eu gostaria de fazer esse cruzamento em si. Agora, assim, colocando isso, fazendo essa ressalva, eu acho que tem 3 questões que nós levamos em conta quando a gente foi produzir essa reportagem, que eu acho que podem ser úteis para vocês. Assim, tem muitas outras que eu gostaria de falar, mas eu quis centrar nessas. No primeiro, a parte de deslocamentos e de logística. Eu acho que os principais problemas que a gente teve, relacionados a situações que a gente se sentiu vulnerável, em que a gente sentiu, inclusive, uma situação em particular de violência de fato. A parte de deslocamentos e logísticas, ela me parece um ponto frágil. Assim, apesar de toda a preparação anterior, foi uma questão central para a gente. Então, para as mulheres que querem fazer cobertura internacional, acho que isso, sem dúvida, é um ponto a se levar em consideração. Ter fontes confiáveis no local, fazer contatos. A gente tomou cuidado, inclusive, de avisar as embaixadas brasileiras nos diferentes lugares que a gente estava. A gente mandou um calendário exatamente com os dias e os lugares onde a gente deveria estar naqueles dias, para, se a gente não fizesse contato, né, eles puderem saber qual que tinha sido o último lugar. Toda a questão de documentação, então, passaportes, vistos. Uma outra situação de violência que a gente enfrentou foi num posto de controle do Exército. Então, estávamos só nós duas dentro de uma cabininha do Exército e a gente se viu naquela situação extremamente de vulnerabilidade. Começaram a perguntar se nós éramos casadas, enfim, uma série de perguntas bem complicadas. E aí que a gente se deu conta do quanto é importante não cair nesse tipo de situação e fazer todo o possível para evitar essas circunstâncias, né, de antemão. Claro que você nunca vai poder prever todas as situações, mas eu acho que esse trabalho prévio, ele é muito importante. A gente nunca pode prescindir disso, sem dúvida alguma, para a nossa segurança e para o sucesso da reportagem. O segundo problema, para além dos deslocamentos, eu acho que é a coisa de você necessariamente ter que transitar em frontes que são opostos, né? Então, se no momento eu estou aqui conversando com marroquinos que são protagonistas de uma situação de ocupação e depois eu tenho que ir para o outro lado e conversar com as vítimas, como é que você se posiciona, como é que você garante que você... a gente estava conversando sobre isso, né? De você ter legitimidade e respeito para transitar entre os dois lados. Já é difícil por ser mulher, é mais difícil ainda quando eles sabem que você está ouvindo o outro lado. Então, assim, tua credibilidade está constantemente sendo colocada em questão, e isso pode ser um problema para a reportagem. Outro cuidado que a gente teve com relação a essa coisa de transitar em frontes opostos é a coisa do material, né? Então, a gente tinha uma rotina de fazer os contatos necessários e de enviar todo o material para um lugar seguro, ou por e-mail, ou como desse, ou trocar cartões da câmera, mandar vídeos, enfim. Eu acho que foi... Isso fez muito sentido depois, porque a gente, inclusive, quando a gente esteve nos territórios ocupados, nós fomos chamadas para comparecer a uma delegacia de comunicação,
específica para isso. A gente já estava sendo perseguida há alguns dias, a gente percebeu que tinha gente seguindo. E aí, nesse momento, tomaram os nossos passaportes, ameaçaram e disseram que se a gente não começasse a seguir uma outra agenda de entrevistas, nós seríamos convidadas a sair do território e deixar todo o material que a gente tinha produzido. Então, fez muito sentido e eu fortemente recomendo que vocês tomem esses cuidados. Um terceiro elemento que eu acho que é importante ressaltar é a questão da língua/cultura, né? A gente teve muito cuidado, não é uma questão de aprender a falar outra língua e tal, mas de tentar se colocar de uma maneira quase humilde naquela circunstância que você está chegando, você é uma pessoa externa, com um olhar externo, numa cultura e numa realidade diferente, assim. E é muito interessante, né, porque você vai para um lugar em que as mulheres cobrem o seu corpo por vontade própria, né, no caso das sarauis, né, particularmente. A vestimenta delas remete, enfim, a toda a tradição do povo sarau e nômade e tudo isso. O lenço tem uma função naquela circunstância de deserto e tudo mais. E tem um peso cultural importante que eu acho que precisa ser levado em conta, né? Isso acho que são cuidados sutis, mas que ajudam na hora de você criar empatia, de você se conectar com as pessoas com as quais você está falando e entender aquela realidade um passo além da superfície, né? Tem uma última coisa que eu queria ressaltar, se por favor puder passar para a próxima foto, que eu acho que não é tanto do cuidado com a gente, né, mas do cuidado com as mulheres com as quais a gente está falando. Acho que assim, situações de conflito, sobretudo na África, necessariamente elas envolvem uma violência particularmente cruel contra as mulheres, né? É bastante comum a gente escutar que a violência sexual é usada como arma de guerra. Isso é fato. Elas sofrem mais os problemas do conflito e do machismo. E eu acho que é importante, eu acho que faz parte do nosso papel como jornalistas também ser permeável ao que está acontecendo com a mulher do lado de lá. E acho que é importante, enfim, acho que a gente está construindo consensos ao redor do feminismo, no sentido de que as diferentes pautas e os diferentes frontes da luta feminista, eles convergem. E eu acho que é bem importante que as jornalistas comecem a ter empatia com as mulheres que sofrem situações de conflito, que em geral são vítimas de uma violência ainda maior pelo simples fato de serem mulheres. E no caso do Saara, é particularmente interessante porque essa sensibilidade fez com que a gente percebesse o papel importantíssimo que as mulheres têm no conflito. Na época, quando a população foi dividida e todos os homens tiveram que se alistar no movimento de liberação nacional, as mulheres foram responsáveis pela construção e pela organização dos acampamentos de refugiados que existem até hoje. Se você vai lá, uma das principais instituições da República Saraui, fundada no exílio, é a União Nacional de Mulheres Sarauis. Você pensa, eu não sei, mas isso, na época que eu estava na faculdade, eu dava como certo que numa situação, enfim, acho que a gente é bastante influenciado por imagens e narrativas a respeito da religião muçulmana, do Islã, e você acha que não vão ser mulheres empoderadas, que vai ter uma situação de opressão. E aqui era totalmente o contrário. A União Nacional de Mulheres Sarauis é uma das instituições mais fortes da República Saraui no exílio. Elas ainda hoje são responsáveis pelo sistema de saúde e de educação, ocupam metade dos assentos no parlamento Saraui. É uma coisa extremamente impressionante. São ministras, são coordenadoras, eles têm toda uma divisão dos acampamentos, são coordenadoras dos acampamentos. Então, acho que a gente precisa estar sensível a isso, né? A mulher que está do outro lado. Então, não é só cuidar de nós mesmas como comunicadoras e que estão lá para fazer um trabalho jornalístico, mas elas também como vítimas de um sistema que afeta a todos nós em maior ou menor medida. Então, é mais ou menos isso que eu queria contar. Enfim, estou muito ansiosa para ouvir também as perguntas que vocês tiverem. Obrigada. Muito bom ouvir o seu relato, Laura, e saber que foi um trabalho de conclusão de curso, inspirador, né? Então,
enfim, sou orientadora de alguns TCCs, dou aula para o terceiro ano que tem que pensar o trabalho de conclusão de curso. Bem interessante saber, ousado o seu projeto. Fiquei pensando o que eu diria para um aluno que quisesse fazer uma pesquisa, né, um trabalho de conclusão de curso do conflito no Saara Ocidental, enfim. Vou me policiar para não dizer que é impossível, homem ou mulher. É muito, muito ousado, muito bacana. Saber a experiência de você e a sua afirmação inicial, né, de que as mulheres podem fazer cobertura internacional, podem fazer essa afirmação de que é possível e de que é interessante. Acho que é bem bacana. Muito obrigada pelas dicas. Sem mais delongas, passo a palavra para a Laís, que vai contar um pouquinho da experiência dela no México. É isso? Oi, gente. Eu sou tímida, então espero que não levem isso em consideração. O que a Laura falou do jornalismo ser cruel com as mulheres é verdade. A gente está num país muito cruel com mulheres em relação a qualquer tipo de abuso e violência. E a gente fala muito das coberturas lá fora e a gente esquece o quão difícil é fazer a própria cobertura no Brasil. O Brasil é extremamente carrasco com as mulheres que pretendem escrever e se dedicar a algum pensamento intelectual. Bom, pontuado isso, eu acho que eu me formei na Unesp, em Bauru. Eu sou do interior, de uma cidade de 40 mil habitantes, e desde o início eu não fui criada para sair de casa, para sair do meu país, e também quando eu vim de Bauru para São Paulo, muito menos para assumir certos cargos que não seriam para mim, eu seria sempre subordinada. Então, no último ano de faculdade, eu vim trabalhar num dos meios que mais tem homens, que foi a 4 Rodas, e eu era a única mulher da redação, e depois daí eu passei por uma das maiores agências de publicidade de São Paulo, o mesmo cenário, totalmente desencorajada, com um chefe que, sem menor sensibilidade para qualquer... Não que sensibilidade seja uma coisa que as mulheres tenham que ter, eu discordo inclusive da primeira fala do vídeo, que nós temos que ser sensíveis e a nossa educação, não, isso não cabe a nenhuma, isso não é atestado de ser mulher, que é isso. É outras competências que a gente tem que desenvolver. E uma amiga estava morando no México, eu tirei férias e fui para lá. Passar 20 dias. E eu cheguei, o ano era de 2012, extremamente complicado para o México, que estava tendo a troca de governo. O México é governado pelo mesmo partido político desde sempre, desde que foi declarada a República, somente 6 anos de toda a história do México, um outro partido ocupou o cargo da presidência. Desde então é o PRI. O Partido Republicano Institucional, a própria sigla já é totalmente confusa. E eu cheguei lá, eles tinham acabado de passar por esses 6 anos de outro governo, que foi um governo que declarou a guerra ao narcotráfico, então muita gente tinha morrido nesses 6 anos de governo, e acabava de ter o que muitos chamaram que foi um golpe, né, nas eleições de 2012, que é o Henrique Penha Neto, que está no poder desde então. O PRI estava voltando, então estava extremamente complicado andar nas ruas, era um clima de tensão no México, então tinha isso para observar, e tinha uma outra coisa que era, antes eu já tinha morado nos Estados Unidos, feito intercâmbio, e quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu não quis fazer para estudar, porque a gente vive muito na bolha da universidade no Brasil, né? Então eu quis ir para lá para trabalhar, então eu fui trabalhar limpando banheiro de restaurante, essas coisas, e eu convivi muito com mexicanos lá, mexicanos ilegais e tal. E aí, no México, eu comecei a reparar que sempre quando eu saía sozinha lá, porque essa minha amiga trabalhava, estava sozinha no país, e sempre quando eu conversava com algum mexicano, eu falava, eu morei nos Estados Unidos por tantos anos, agora eu vou ter... Comecei a reparar que eles estavam... Todos tinham uma história assim, eles tinham morado, porém eles estavam retornando ao México. E aí eu fui atrás dos dados e vi que tinha acabado de sair um estudo
que em 100 anos era a primeira vez do retorno dos mexicanos ao México, fazendo o caminho contrário da fronteira. Até então eu não tinha feito jornalismo de reportagem, de fato, e aí eu aproveitei os 20 dias que seriam de turismo para fazer essa reportagem. Contei a história desses mexicanos retornando ao México, acompanhei algumas famílias, fui jantar na casa delas, e aí eu publiquei essa reportagem na Caros Amigos. Foi a primeira reportagem da minha vida. Lembro até hoje, 25.000 caracteres, algumas noites sem dormir. E a hora que eu voltei, eu falei, não tem mais como eu trabalhar e ser subestimada do jeito que eu estava sendo nos meios. Talvez os meios sejam só intermediários, né? E talvez eu também esteja fazendo uma escolha errada dos meios de onde eu estou trabalhando. E aí eu resolvi ser independente, me demiti e fui para o México. E aí comecei a me inteirar das questões políticas, estava estourando o Eu Soy 132, fiquei acampada com eles por um tempo e comecei a vender reportagens para Folha, para Fórum, entrei para Caros Amigos, de fato, aí como correspondente internacional mesmo do México, e comecei então também a selecionar as pautas que eu queria cobrir. Lá também era muito difícil trabalhar como mulher, o assédio lá é muito forte, e comecei a pensar sobre questões também. O vagão do metrô lá é separado homens e mulheres, às 6 da tarde uma corda se estende, mulheres vão para um lado, homens vão para o outro. E eu sabia que aquilo estava errado, mas eu não sabia teorizar porque aquilo estava errado. Mas eu me sentia muito ofendida de ter que ir naquele vagão. Porque quando a corda se abaixava à meia-noite e todo mundo se encontrava na rua, e aí, quem vai colocar a corda, né? Quem vai subir a corda para a gente? Não existe a corda, não existem esses paliativos. Então eu comecei a frequentar um grupo de epistemologia do feminismo na UNAM, na Nacional Autônoma do México, e descobri que a professora que tinha fundado aquele grupo, uma socióloga, Marcela Lagarde, uma das principais sociólogas do México, cansada daquela situação também de ser subestimada, do departamento dela sempre só terem homens. A mulher mexicana é muito brava. Não é essa figura romantizada que a gente tem de Frida Kahlo. Não, elas, em geral, são muito bravas, porque o sistema, porque o país é muito cruel com elas. E essa professora, então, cansada de falar, olha, os crimes que acontecem aqui são feminicídio, a gente precisa tratar desse jeito. Ela, então, se lançou deputada e foi ela quem escreveu a lei do feminicídio no México. Então, isso eu achei encantador, que quem propôs a lei no México foi uma socióloga especializada em causas de gênero. Talvez algo parecido aconteceu no Brasil em 2006 com a Lei Maria da Penha, que quem fez foi a médica Jandira Fegali, que também já estava com as causas de gênero e tal, mas eu achei isso muito lindo e comecei a pesquisar. Fui ver que a origem do termo feminicídio vinha de Silda Juárez, que hoje já tem muito material sobre isso. Uma professora, inclusive, de Brasília, da UNB, esteve lá antes, já tinha retratado que tinha sofrido várias retaliações. E eu fiz uma matéria também explicando o que era o feminicídio. O feminicídio não tem tradução para o português, né? A gente apenas adotou a palavra. Talvez isso demonstre como a gente pensa pouco sobre o assunto. Virou lei o ano passado, e mesmo assim, aquele menino da UNB que matou a namorada no laboratório de biologia, né, umas semanas atrás, ainda estão pensando se vão enquadrar ele na lei do feminicídio. Posso estar falando besteira, né, professora? Mas só... Teve. Matou asfixiada a namorada no próprio laboratório da UNB, e por estar na bolha da universidade, e por a gente mal saber o que é feminicídio, nem saber, às vezes, que essa lei já existe. Então, a mídia masculina, na sua maioria, também nem se sensibilizar com esse caso, e assim a gente vai construindo essas... O judiciário também, claro, eu acabei de fazer o perfil da Kenarik, a desembargadora que está sofrendo uma representação aqui no Estado, e uma das falas dela
é que, quando ela passou no concurso para juiz, as provas eram identificadas por gênero. E os corretores eram muito mais exigentes com as mulheres, com as candidatas mulheres. Por isso que hoje a prova de juiz não é mais identificada por gênero no Brasil. Bom, enfim, feito tudo isso no México, eu fui para lá muito nova, eu não tinha noção de todos esses perigos, eu não tinha noção também de que, quando você está numa área de risco e você se propõe a entrar naquele meio, aquelas fontes também passam a ser da sua responsabilidade. Então, você não pode interferir nesse meio, você não pode interferir na família dessas pessoas. Eu não tinha muita noção disso, eu fui fazendo de acordo com as aulas de ética que eu tive na faculdade, e eu peguei giardia. E eu emagreci 10 quilos em 2 meses. E não tinha mais condição de ficar no México sendo independente, sem ter nenhuma ajuda, sozinha. Eu peguei a giardia em território zapatista, que, não sei se vocês sabem, é um território autônomo, correspondem a 38 cidades, é a única reforma agrária do mundo feita sem a ajuda do governo. E eles são autônomos, é como se fosse um território mesmo dentro do México, que eles têm as próprias leis. E eu não ia ter tratamento, eu ia morrer emagrecendo lá. Então eu resolvi voltar para o Brasil, mas aí já com essa carga que eu tive. Então hoje eu continuo fazendo as minhas reportagens. Hoje eu estou fechando a CUT desse mês. O tema vão ser Mulheres Curdas, a Revolução Curda, que é totalmente focada no feminismo, é uma das primeiras revoluções com participação de homens e mulheres, porém calcada no feminismo. E eu já consigo, eu tenho essa consciência de, não sei se tenho, né, que é tudo um processo, e também eu ainda sou muito nova e tal, mas eu consigo já lidar com essas pautas e encontrar essas fontes, encontrar os seus pares aqui em São Paulo mesmo, sem precisar me deslocar para Rojava, por exemplo. Eu não teria tempo nem dinheiro hábil para fazer essa capa agora. Mas no meio dessas, quando eu retornei do México, essa matéria do feminicídio, ela repercutiu bastante aqui e no México. E tem uma instituição que chama Escuela de Periodismo Autêntico, no México, que foi fundada em 2000 pelo primeiro jornalista a ganhar na Corte de Nova York. Ele foi considerado tão legítimo quanto um jornalista do New York Times, por só estar trabalhando na internet. Então, o jornalismo de internet ganhou legitimidade nos Estados Unidos em 2000 com o caso dele. Ele denunciou que o dirigente do Banamex, o Banco Nacional do México, seria tipo o nosso Banco do Brasil, era diretamente envolvido ao narcotráfico mexicano. E aí ele foi processado, tal, ele ganhou esse processo e ele fundou essa escola, porque ele começou a receber muitas cartas de outros jornalistas do mundo inteiro falando: eu quero fazer reportagem